baixa a luz, ó. Deu? Ah, tá. Nossa, minha pele agora, a luz mostrou todos os meus na pele. Ó, nosso bispo Jair. Olá, Cristiano. Oi, Jenny, Dona Neide, Anthony. Vamos lá, pessoal, começar a chamar aí seu convidado. Hoje nós temos nossos bispos, Ricardo e Bispa Roberta, grandes bispos, nossos líderes eternos. Você não pode ficar de fora. Chama seu convidado. Fala com ele que já estamos começando. Vai ser uma bênção. Estou escrevendo aqui. Já fixar nosso tema. Começamos semana passada com convidados nas nossas lives, Aline, Farley, convidados especialíssimos. Os bispos, Bispo Ricardo e Bispa Roberta. Semana que vem, Bispo Jair e Bispa Dejane. Oi, Martinho. Casais, quem puder entrar cada um com seu celular para vocês participarem, principalmente você que já está aqui toda semana e chama seu convidado. É verdade. E Carol, tá vendo, hein, Carol? Quem tá aqui hoje? Isso. Chama lá, pessoal. Okay. Vamos lá? É isso aí, pessoal. Boa noite. Boa noite, casais. Boa noite todos os que semanalmente estão conosco aí, né? Hoje vai ser de peso, hoje vai ser de alto nível, né? Uma família, um casal que a gente tem uma eterna gratidão por eles, um casal que na nossa família, né, na nossa casa tem a marca deles e nós estamos assim muito felizes porque eles aceitaram o nosso convite. Bispos Ricardo, Bispa Roberta, diretamente do Rio de Janeiro, né? Bispos, discípulos do Bispo Lucas, da Bispa Priscila, foram nossos pastores no Arena Jovem, em Belo Horizonte, foram, né, os
pastores que deram o início ao Arena em BH, né? Quando a Bispa Lúcia surgiu com o Arena, né? Quando a Bispa Lúcia criou o Arena, eles foram os responsáveis por difundir o Arena em Minas Gerais, né? Congressos, palavras, reestruturar a revisão, né? E sempre foram para nós e para uma geração inteira referências, né? Referências de família. Muitos de nós passamos a ter uma referência de família cristã a partir deles, né? Minha esposa mesmo, ela vinha de uma família estruturada, que era uma exceção, né? Que a grande maioria de nós era cachorro louco. E a partir deles, nós tivemos uma referência muito positiva de família cristã, né? Os discipulados na casa deles. Só para vocês terem uma ideia, até hoje aqui em casa a gente aplica uma disciplina que a gente aprendeu com eles, sem ensinar. A gente ia fazer o discipulado na casa deles e a gente tinha uma fase que o Bernardo, que os filhos deles brigavam muito. Brigavam sim, né? Coisa de irmão. Aí o bispo Ricardo pedia licença, reunião, ia lá, fazia eles reconciliarem e abraçarem. Eles ficavam abraçados até se reconciliar. E aí, aqui em casa, entrou essa fase, né? Tem uns 2 anos já que tem essa fase. E a gente faz a mesma coisa, né? Eu particularmente. Então, só que eu fiz um ajuste, né? Eu pego a faixa do roupão que elas têm e amarro as duas, né? E falo, só vou soltar a faixa depois que vocês se conversarem, depois que vocês se reconciliarem, porque vocês são irmãs, né? E aí elas conversam, pedem perdão, às vezes ora, dá beijinho, né? Essa aí eu não vi ainda não. Agora eu fiquei sabendo. A gente tem essa referência aí. Então vamos lá? Você já convidou seus amigos, você já convidou seu cunhado, seu concunhado, você já convidou aquele casal, né? Não sei, acredito, se o Bispo Ricardo ou a Bispa Roberta já estiver aí. Já estão. Já estão? Então, primeiro a entrar. Glória a Deus. Se eu puder nos chamar aí, Bispo. Que a gente chame. Ah, dá para chamar aí? Então vamos chamar. Deixa eu dar uma baixada aqui no nosso instrumental aqui, tem um som ambiente aqui. Vamos colocar nossos bispos Ricardo, o máximo deles, tem já. Pessoal. Vai chamando o pessoal. Vai chamando geral aí. Um pouquinho, querido. Pode estar aqui. Deixa eu baixar um pouquinho. Ei, pessoal. Glória a Deus, aleluia. Isso. Bom, gente. Olá, bispos. Ah, meu Deus, que delícia, Que gente. ótimo, hein? Que honra. Bom demais estar com vocês aí. Estávamos aqui acompanhando vocês falando aí. Uma alegria, viu? Boa lembrança. Que bom. Olha, gente, é isso, viu? Os bispos, como o Leandro estava falando, eles significam muito na nossa vida, na nossa história. Nós temos muita marca deles em nós, né? Estava lembrando com o Leandro agora, sabe, bispa, que eu falei com ele, olha, eu conto isso para ele, falei, eu comecei a abrir meus olhos para você. Eu lembro quando a gente estava nas despedidas dos dois para o Rio, e o Leandro foi lá e teve a iniciativa de começar a arrumar a cozinha, depois daquelas que a gente estava passando a noite, fazendo despedida. Aí a Bispa Roberta sempre acreditou neste homem aqui, viu? Os dois. Mas eu falo assim, ela empoderava ele no meio das mulheres. Aí eu lembro que ela falou assim, e olha, uma marca desse início que o Leandro fala, a gente dava muito ouvido para os nossos líderes. Os bispos falavam e era lei. E aí ela virou e falou assim, tá vendo, gente? Não é qualquer lugar que a gente acha um homem desse, não. Ó, vocês têm que ficar espertas, meninas, né? Olha aí, um homem que começa a arrumar uma cozinha, dessa aí se a bispa falou, ela sabe o que ela tá falando. Aí meus olhos já começaram a abrir para essa lindeza aqui. Então a senhora tem muita responsabilidade nisso, viu, bispa Roberta? Ô, Glória! Graças tá vendo? Eu sou uma mulher de Que visão. bom. Sabia que Deus tinha grandes coisas para vocês, ó. Benção. Oh, glórias. Que bom, viu? Olha, bispos, hoje nós estamos assim,
como a Bíblia fala, com a boca cheia de riso, de alegria, né? Por causa desse momento aí. Nós estamos com essa live aqui desde a primeira semana, né, de confinamento. Olha que E a gente começou uma série agora com convidados, né? E a gente aprendeu, né, ao longo da vida, a gente é da linhagem do Bispo Erasmo, né? Sistemático. Né? Então, se é para falar de casais, a gente orou muito a Deus e pediu, Deus, toca aí no coração daqueles que são referências, né, para nós, para poder nos ajudar. E convidamos vocês, vocês se prontificaram, e nós agradecemos a Deus e a vocês, viu? Muito Porque a gente honrado. sabe que a agenda de vocês aí é corrida, né? Vocês coordenam várias igrejas, uma igreja enorme, forte, referência, e para nós é muito gratificante, viu? Estamos muito Estar honrados, com vocês aqui. muito mesmo. Quero, inclusive, assim, reforçar algo que eu sempre lembro, né? Eu sou aquela pessoa que está sempre voltando no passado. E eu lembro claramente quando o Bispo Ricardo e a senhora fizeram um desafio, né? Vocês desafiaram uma leva de gente, né? E eu lembro que, e eu vejo isso até hoje, né? A minha esposa, por exemplo, ela tinha uma referência de família já. Eu, particularmente, eu tinha família, né? Mas aquela família desestruturada. E vocês, e eu acredito que, assim, uma geração inteira sabe disso, né? A gente fala sobre isso. Vocês foram para nós aquela referência do que é uma família cristã, né? Porque eu lembro que a gente batia cabeça, né? A gente sabia como que era, né? Tinha que orar, tinha que ter santidade. Mas como vocês sempre foram aquele casal que levava a gente para dentro de casa, né? O discipulado era no apartamento de vocês, o discipulado individual era no apartamento de vocês. Né? Eu lembro do Bispo Ricardo, desafiou a gente para uma comunhão no Mineirão. Aí eu lembro que eu fui assistir um jogo do Cruzeiro e São Paulo, eu acho. Eu falei, não fala isso não, valeu, né? Flamenguista, Fluminense, pessoal vendo aí a live, ó. E aí valeu pela comunhão, né? A gente batendo maior papo, assim, e tal. E aí eu lembro que, para mim, né? E acredito que toda aquela geração, porque era uma geração de, como o Bispo Robson fala, né? De cachorro louco, sem pai, sem mãe, sem... E a prova disso é os frutos, né? De hoje, né? Que são bons casamentos, mas eu tenho essa referência, né? Vocês foram para nós o espelho do que é uma família cristã. Amém. Eu, particularmente, eu lembro que um dos primeiros livros que eu li sobre família, o autor falava, né? Você precisa adotar um modelo da sua família ser cristã. E aí eu lembro que eu fiquei tentando entender isso melhor e eu comecei a entender. A família do pastor da época, né? Do Bispo Ricardo, da Bispo Roberto, é essa família. Né? E hoje a gente pauta, né? Essa referência. Esse ano a gente faz 15 anos de casado. Meu Deus! Que maravilha! Nós estávamos lá no casamento dele, né? Não estávamos? Estávamos. Eu acho que foi. Não, vocês estavam em Curitiba. Acho que do sul pro Rio. Foi em Curitiba. Curitiba. Vocês estavam em Curitiba, isso mesmo. Vocês casaram quando? Foi 2004 que vocês casaram ou 2005? Foi dezembro de 2005. A gente estava vindo de Curitiba. Curitiba. De mudança, de Curitiba para o Rio. Foi por isso. Eu lembro que vocês estavam de um envio de um lugar para o outro. Vocês casaram na semana que a gente estava mudando de Curitiba para o Rio. Foi isso. Mas agora, Leandro, você falou aí do Mineirão aí, o pessoal nos comentários já me deixaram aí uma dívida de levá-los no Maracanã aqui no Rio, viu? Pois é. Já perderam. Leandro sempre fala, viu, Bispo? Ele sempre fala, nossa, eu era muito bom os discipulados do Bispo Ricardo. Ele me ouvia, ele me entendia. Às vezes eu acho que ele está até jogando umas indiretas para mim, sabe? Ele me entendia. Não sei se você vai lembrar, mas eu lembro de uma vez, assim, para mim foi clássico. O senhor sempre foi, assim, muito gentleman, né? Aí eu lembro, eu estava numa fase, assim, eu era muito colérico. Aí eu lembro da Bispa Roberta falando, né? Ela falava... Você tem que tal. Aí um dia o senhor me chamou, assim, eu lembro, falou, querido, você não acha que você aplica muita na sua fala, não? Você não acha que a gente pode ser mais calmo? Você só falou assim, mas a ficha caiu. Eu falei, é verdade. Ele falou, pois é, querido. Mas sim, sem, né? Eu falei, eu acho. Sem aumentar o volume de voz.
Nada. É a cara Você dele. falou, querido, eu acho que você aplica muita força para... Ele ainda está aprendendo isso, viu, Bispo? Aí eu falei, é verdade. Aí eu lembro que eu desci no elevador, eu acho que eu tomei um cajado, assim, muito... Eu nem com muita senti. finesse. Aí o senhor ainda bateu assim no rosto e falou, te amo, querido, vai com Deus. Aí eu falei, poxa. Eu tô falando que ele está aprendendo ainda, Bispo, porque esse ano passado fez a cirurgia, né? Por causa das cordas vocais. Ah, foi? 6 meses eu tive que ser a voz dele, por 6 meses. Um nódulo gigante na voz. É mesmo? Mas é também é outro assunto. Por causa da profissão, né? Porque pastor e professor aí. Entendi. Sobrecarregado. Vamos lá, né, gente? Vamos aproveitar eles enquanto casal. Como vocês já sentiram aí, eles são referência para nós e vai ser para muitos outros que ainda não conhecem aqui do norte de Minas, nossos casais que estão aí toda semana com a gente também. Bem-vindos à turma aí que eu estou vendo chegando aí também, né? Do Rio aí, bem-vindos. Tem uma turma de BH, muito bem-vindos. Bom, pessoal, bispos, vocês têm uma história, né? A gente queria começar com vocês contando um pouquinho para nós sobre a história de vocês enquanto casal, compartilhando, para a gente aprender um pouquinho aí nessa noite. Quando eu era pequenininho lá em Barbacena, de fato eu estudei em Barbacena alguns poucos meses na Epicar, né? Mas a nossa história começou na Federal de Química do Rio de Janeiro, uma escola técnica aqui no Rio de Janeiro. Isso foi no ano de 1992. Foi quando a gente se encontrou. A Roberta ela teve que ficar um período grande sem ir à escola por causa de uma cirurgia que ela havia feito no joelho. E por conta disso ela perdeu o semestre. E graças a Deus que ela perdeu o semestre, porque aí ela entrou na minha turma, né? Eu estava subindo e ela permaneceu. E aí, quando ela entrou na sala de aula, meu coração já palpitou diferente. Eu já olhei para ela e falei, aquela ali é a mulher de Deus para minha vida. E olha que eu não estava procurando mulher para namorar naquele tempo. Estava em consagração completa. Falei, não quero saber de namoro. Mas me palpitou e não deu outra. Eu falei, essa menina aí tem algo diferente. E logo eu quis saber se ela era cristã, e de fato era. Então aquilo ali já foi assim, casou. Falei, é o sinal de Deus. Só que na época ela estava namorando, né? E eu falei, poxa, eu acho que eu fui enganado pelo meu coração, né? O coração enganoso. Mas de fato eu botei assim, eu falei, não quero saber nada assim, coloquei no altar. Mas a gente manteve uma amizade de oração. De vez em quando orava lá pelo namoro dela, que andava meio os perrengues lá, a gente orava e tal. Mas de fato eu falei, não. Você tinha quantos anos, Bispo? Eu tinha... Você tinha quantos anos? 18 anos. Nossa. A gente conheceu em agosto, eu fiz 18 em setembro. Foi. Então ali começamos um relacionamento de amizade. E amizade cristã, orando, evangelizando na escola. Isso. E daí a gente começou realmente a fazer a obra juntos ali. Célula, né? Tinha uma célula na escola, né? A gente pregava. Enfim, e certo dia a gente estava de férias, a gente estava evangelizando uma das meninas lá, e eu lembro que eu liguei para ela, porque eu queria evangelizar, lembrei da menina, falei... Não, a menina ficou doente. Aí eu falei com você. Eu falei, fulana que a gente estava evangelizando junto. Eu falei, fulana tá doente, fiquei sabendo que ela tá doente, tô querendo ir lá fazer uma visita para ela. O que você acha? Vamos lá e tal? Aí ele falou, não, vamos lá. Aí a gente marcou de pegar um ônibus para fazer uma visita de consolidação, né? Da menina que a gente estava consolidando, que a gente estava ganhando para Jesus. Só que eu tinha tido um sonho na noite anterior e com a Roberta. E eu acordei apaixonadão. Eu falei, gente, o que é isso? Comecei a amarrar. Eu falei, não, isso aqui não é de Deus, não. A menina tem namorado e tal. Só que nessa conversa, quando ela me chamou, eu curioso, perguntei, e aí, como é que tá lá o fulano e as coisas, como é que estão? Ela falou, não tô mais namorando, não. Ô, Glória! Aí eu falei, ô, Glórias! Tive que disfarçar a minha empolgação, né? Mas eu falei, não, poxa, que pena, né? Vamos continuar a nossa caminhada, vamos evangelizar, então. Enfim, daí a gente saiu para evangelizar e
E daí depois foi pedir ela em namoro, depois de um tempo, oramos e tal. E aí começamos o namoro. Aliás, o nosso namoro, a gente vai fazer 24 anos de casado esse ano, né? Agora em 14 de dezembro. Muito bem. Tá certo, né? A gente está gravado na minha aliança, a data de casamento, né? Não tem como esquecer. E o que acontece? A gente, no namoro, a gente teve muita briga. O nosso casamento, eu considero um casamento muito saudável, mas o namoro, a gente brigou bastante. A Roberta, ela separou de mim umas 3 vezes. Na última, eu não queria nem mais voltar. Então, voltamos. A gente namorou e casou o tempo todo aí, né? Separa, volta, não sei o quê. Foram 3 anos e 9 meses. Mas hoje eu vejo, olhando para trás, que assim, muitas das brigas que a gente teve, muitas das situações que a gente passou no namoro, ajudou bastante a gente a entrar num casamento com questões muito resolvidas, né? Muito e já com o pé no chão, né? Com o pé no chão, já conhecendo um ao outro, né? Tinha muitas questões emocionais envolvidas, né? A Roberta conta muito isso, ela pode falar melhor sobre isso. Acho que todas essas situações a levaram também a fazer psicologia depois, fez pedagogia, depois psicologia. Mas enfim, foi assim. Você sempre foi psicóloga. Então, e daí foi assim que começou a nossa história, né? Que é uma união de propósitos, e logo que a gente casou, esse que é o bacana, né? Foi o começo da nossa história mineira, né? A gente casou em 14 de dezembro de 96 e logo, 3 de janeiro de 97, a gente estava pisando em Belo Horizonte. 2 semanas antes do nosso casamento, eu recebi uma proposta para se mudar para Belo Horizonte, para abrir ali uma filial de uma distribuidora que eu trabalhava no Rio de Janeiro. Na verdade, dar continuidade à abertura de uma filial, a pessoa que tinha ido para abrir essa filial não deu certo, e aí me fizeram um convite. E a gente colocou como propósito diante de Deus um sinal de que, se fosse a vontade de Deus, a Roberta, que trabalhava na época no Banco Real, que foi comprado pelo Santander, que ela conseguisse também essa transferência. E esse sinal aconteceu. Por um milagre, não tinha nada, e aí surgiu uma vaga em Belo Horizonte, no Banco Real, enfim, tudo cooperou, e a gente chegou em Belo Horizonte praticamente juntos com... Na mesma semana na época, o pastores Erasmo e Cláudia, né? Então, você vê que tudo conspirou em favor aí da gente começar uma história na Sara Nossa Terra com o Bispo Erasmo, Bispa Cláudia, e aí... aí foi só alegria. Só alegria, foi daí que começou tudo. Que mesmo. O senhor falou aí, o senhor e a bispa, e é interessante, mas eu vou perguntar ao senhor o seguinte. Normalmente, bispo, tem aquela marca que todo início de casamento, né, por vários fatores, ele é tenso, ele é de muitas descobertas. No caso de vocês, o início do casamento de vocês, quais foram as principais descobertas que tanto a bispa Roberta quanto o senhor tiveram, assim, que fez com que o casamento de vocês prosperasse? Descobertas importantes, insights assim que vocês tiveram, que fez a diferença na caminhada. Eles falaram que antes, na verdade, eles esgotaram muitos assuntos, né? Então, fica à vontade. Não, é muito interessante essa pergunta, porque assim, a gente não leva muito em consideração os acordos que têm que ser feitos no início do casamento, né? Então, eu acho que as grandes descobertas do nosso casamento foram, em primeiro lugar, que a gente teve que escolher se a gente ia acreditar mais na promessa de Deus na nossa vida ou na dinâmica, na nossa história familiar, porque eu e Ricardo viemos de 2 famílias muito diferentes. Quando ele diz que a gente brigou muito no namoro, é porque nós vimos de realidades completamente diferentes, né? Então, para a gente ajustar isso, ajustar a possibilidade de formar uma família a partir de 2 coisas tão diferentes, né, foi feito muito esforço. Então, eu realmente acredito que se Deus não tivesse nos tirado do Rio e nos levado para BH, talvez a gente teria sido muito mais difícil ainda. Então,
Deus sabe o que faz. Eu acho que a grande descoberta foi a gente ter que aprender a andar sozinho, sem as famílias de origem. Deus tirou as nossas muletas. No sentido de assim, Deus tirou de nós, a gente afundou os nossos navios. Quando a gente foi para Belo Horizonte, emocionalmente falando, e até espiritualmente, porque a gente saiu do conforto das nossas igrejas de origem, a gente afundou os navios mesmo. Éramos nós e Deus, né? Éramos nós e uma decisão muito clara de que a nossa aliança tinha sido feita por um propósito. Então a gente foi muito convicto de que a gente queria fazer aquilo dar certo. E aí, quando a gente chegou logo no início do casamento e a gente já encontrou a Sara Nossa Terra, a Sara Nossa Terra é um ambiente muito favorável, né? É muito seguro, é muito frutífero, é muito cheio de unção, cheio de aprendizado. Então não tem como você ir para a Sara Nossa Terra e não crescer. Então a gente foi plantado num lugar onde a gente sentiu que a gente tinha o feedback, né? Assim, o sustento para poder crescer. Então as descobertas foram a dependência de Deus, a decisão da gente passar pelas nossas crises e não envolver as nossas famílias de origem, porque a gente tinha convicção que eles iriam nos puxar para o Rio de Janeiro. E a gente sabia que Deus tinha nos levado para Belo Horizonte. Então, no primeiro ano de casamento, o Ricardo perdeu o emprego. Eu estava grávida, né? Com 4 meses de casada, eu engravidei do Bernardo. Então, foram muitas mudanças, né? Porque num período de 1 ano, mais ou menos, 1 ano e pouquinho, a gente casou e depois a gente virou família, né? Com a chegada do Bernardo. Então, foram muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. E, ao mesmo tempo, depois do nascimento do Bernardo, a gente começou efetivamente o nosso ministério dentro da igreja, né? Nós fomos ordenados diáconos com o Bernardo, era bebê de carrinho, né? Então, foi tudo muito assim, muito crescimento. Então, o que nos sustentou muito... E rápido também. E muito rápido, exatamente. Foi tudo muito rápido. Então, eu acho que as grandes descobertas é você saber a gente descobriu um Deus, de fato, que estava muito perto da gente, que estava nos sustentando e que ele nos bastava, né? Eu lembro de 2 coisas importantes correlacionando com o que ela falou. Primeiro, essa dependência de Deus. Primeiro ano de casamento, a gente aprendeu a ser completamente dependente de Deus. E como que aconteceu isso? Aí eu vou atrelar o segundo fator aí que edificou muito o nosso casamento, que foi essa cumplicidade nossa. A gente acordou em não contar para nossas famílias no Rio de Janeiro que eu havia perdido o emprego, que aquela distribuidora que me ofereceu, ela perdeu a sua distribuição, então eu não poderia mais continuar nessa empresa, porque ela perdeu a distribuição. E aí eu fiquei sem empregos e eu tinha 7 meses aproximadamente, 9 meses morando em Belo Horizonte somente, aproximadamente. Então, conhecia muito pouca gente, não tinha muitos contatos ainda. Então, ali foi realmente depender de Deus. A Roberta trabalhava, ela já estava grávida, né? E quando o Bernardo nasceu, eu ainda estava desempregado. Então, foi uma completa dependência de Deus. Foi um período que, até hoje, se tornou algo inesquecível, se tornou uma marca, mas uma marca de um período difícil, mas que a gente venceu e que a gente viu ali a provisão de Deus e o quanto que isso nos fez crescer como casal também, né? Porque essa cumplicidade nos ajudou a vencer o quê? Eu e Roberta, com Deus, somos imbatíveis. A gente não precisa depender da nossa família de origem para nada. É lógico que a gente ama, a gente honra, né? Nossos pais, graças a Deus, são vivos até hoje, e a gente honra e ama. Porém, aquela situação, ela demonstrou para nós, de fato, assim, a partir de agora, vocês estão liberados, aptos a realmente constituírem uma família. Uma coisa muito interessante, muito importante, que assim, é importante dizer o seguinte: a maioria dos casamentos que falham por colocar as pessoas nos lugares errados. Tanto o próprio casal
quanto à família de origem. Quando o Ricardo diz isso, isso é fundamental, talvez seja a grande chave do nosso casamento. Que nós aprendemos a colocar Deus no lugar de Deus, nós no lugar certo e a nossa família no lugar certo. A gente aprendeu a dar limites e não deixar que as nossas famílias de origem, com todas as bagagens que eles traziam, com todas as opiniões deles, com todos os conselhos deles, entrassem dentro daquela realidade que a gente estava construindo. Então, a gente escolhia o que ia entrar, o que não ia, e nós éramos e somos até hoje tão fechados assim, tão cúmplices um do outro, tão parceiros, que é muito claro para nós, é muito tranquilo saber quem é quem na relação. Então, quando você sabe qual é o seu papel naquela relação, fica mais fácil, né? Eu realmente acredito que você não pode ser casal, você não pode, já que a gente está falando de casamento aqui, você não consegue ter um casamento saudável espiritualmente. A Bispa Lúcia diz, né? Os bispos dizem isso muito, que o seu ministério é do tamanho do seu casamento. Então, você precisa ter um casamento saudável para você ter um ministério saudável. Eu não acredito num ministério grande se o casamento for pequeno. Não acredito mesmo. Porque uma hora esse casamento vai fazer com que esse ministério acabe, né? De alguma forma. Então, o que fez com que a gente conseguisse desenvolver essa cumplicidade é saber colocar Deus no lugar de Deus e saber muito bem claro. Aqui em casa os papéis são muito bem definidos, né? Eu não entro apesar de eu entrar no casamento com a expectativa de que o Ricardo fosse meu pai, ele deixou desde muito cedo a certeza de que ele não era meu pai. E que ou eu iria casar, né, e estabelecer um relacionamento com ele como marido, ou então as coisas não dariam certo. Então, e vice-versa, né? Então, a gente não entrou no casamento experimentando o papel de filho. A gente entrou no casamento para ser homem e mulher, né? Entendendo que é deixar o seu pai e a sua mãe, e vocês vão se tornar, os dois vão se unir, vão se tornar uma nova carne. Então, nesse sentido, eu acho que a cumplicidade é fundamental, né? É a grande marca nossa. Sim, ajudou um monte e não adianta. Tem muita gente que, como alguém escreveu aí no comentário, né? É vencer ou vencer, não adianta. Tem momentos que ou você vence ou você vence. É ir para frente ou realmente desistir, abandonar e jogar tudo para o alto, né? E eu digo para vocês, vale muito a pena você prevalecer, porque a desistência, né, ela fica para sempre, né? Mas a dor, ela é passageira, mas a desistência, ela é para sempre, né? Então, aquela dor, ela foi passageira, ela foi momentânea, mas até hoje a gente lembra porque, de certa forma, Deus estava nos ensinando, né, ou nos corrigindo o nosso caráter, corrigindo nossa dependência. Então, assim, quem apanha sempre lembra, quem bate não costuma lembrar, né? A gente costuma falar isso, né? Falo isso Forjou, muito. Né, Bispo? Oi? Forjou vocês, né? Forjou. O casamento de vocês. Forjou. Aquele momento, aquele primeiro ano foi marcante, inesquecível e foi realmente necessário, né? A gente dá graças a Deus de ter tomado essa decisão de escolher a cumplicidade, de escolher ali, vai ser eu e o Roberto, e nós vamos vencer isso juntos, e a gente não vai depender de nada da nossa família. Nós acordamos não contar para a nossa família que eu estava desempregado, só iríamos contar quando eu já tivesse arrumado um emprego. Então, essa decisão que a gente acordou, porque a gente sabia que se a gente contasse, o que ia acontecer? Eles iam ficar com pena, naturalmente, iam ficar com dó. Eles iam falar, não, deixa eu ajudar vocês. Volta para o Rio. Ou, mais provável ainda, voltem para o Rio. O que vocês estão fazendo aí? O que vocês estão fazendo aí? Voltem para cá. Então, a gente não queria ouvir isso. A gente sabia que se a gente contasse, isso seria muito difícil para nós vencer isso juntos. E ali, Deus acalmou nosso coração, Deus proveu e Deus nos surpreendeu. Tanto é que quando eu arrumei um emprego, veio um emprego tão maravilhoso, tão sobrenatural, tão fora da caixa, que o meu primeiro dia de trabalho foi nos Estados Unidos. Já foi numa convenção, né, 8 dias lá numa convenção, nunca tinha viajado para os Estados Unidos. Foi a primeira vez que eu fui aos Estados Unidos. As pessoas, quando a gente contou isso para a nossa família, eu lembro que a minha mãe perguntou assim, Ricardo,
Você tem certeza que essa é uma empresa? Será que não, tipo assim, não é uma pegadinha do malandro, não? Não é alguma coisa que estão inventando aí para você? Porque era uma coisa tão extraordinária, tão fora da caixa, que as pessoas começaram até a questionar. Será que é mesmo? É verdade mesmo? Será que isso é possível? Será que não é tráfico de órgãos, não, né? Exato. Será que não é? Desovar o senhor lá. Exato. Tráfico, sei lá o que é isso, né? Tal foi a coisa tão extraordinária, né? Então, realmente, assim, os senhores, assim, para mim, que está me surpreendendo, que é uma parte que a gente não sabia, não conhecia da história dos senhores, que assim, eu acho fantástico, porque assim, hoje a gente vê por que os senhores assim são tão fortes na referência enquanto casal. Então, assim, a gente nunca enxergaria esse antes, que acabaram de contar pra gente. E é tão difícil um casal, logo no início, tomar decisões como os senhores tomaram, porque normalmente arrasta esse problema que fica por anos dentro de um casamento, né? E eu acho que é a realidade de muitos casais, né, gente? Então, assim, as situações, né, levaram vocês e fizeram vocês tomarem essas escolhas, né? Fazerem escolhas acertadas, que eu achei que é um chavão, né? Deus e a cumplicidade. Meu Deus. É um segredo. Mas, assim, bispa, fala um pouquinho para essa turma que, assim, viveu isso no namoro, tá dentro do casamento, né, tá pertinho de papai e de mamãe e ainda não venceu isso. Ô, bispa, deixa eu dar só uma pincelada, para a gente não ser negativo, porque eu acredito que é a realidade de muitos. Mas, por exemplo, essa realidade que o bispo Ricardo contou, eu conheci o senhor já trabalhava, acho que é na Boston, né? Foi essa empresa. Eu não fiquei sabendo desse detalhe. Para mim, a empresa que o senhor falou já era Boston, né? Então, eu não sabia. Agora, o que faz com que um casamento, isso que a Fabiana falou, mas esses casamentos de hoje, recém-iniciado, recém-começado, e isso um pouco do que a senhora falou, para quem não sabe, a bispa Roberta também é terapeuta, é psicóloga, mas o que está faltando nesses casais de hoje, bispa? Sim. Que a gente, por exemplo, o senhor daí, a gente daqui aconselha muitos casais, eles já casam com inúmeras possibilidades agregadas à família. Né? Se eles não conseguem tomar decisões que vai tornar o casamento deles duradouro. Eu acho que, assim, o que eu vejo na minha experiência, na minha prática, a gente conversa muito, eu e o Ricardo, sobre isso, é que as pessoas estão muito infantilizadas. Então, elas entram na relação, elas entram no casamento se vendo como filho. Entendeu? Como assim, o outro tem que fazer por mim. A expectativa que a pessoa entra na relação é a expectativa de que ela vai ser suprida pelo cônjuge como, de repente, a família de origem a supriu. Né? Ou que ela cobrava da família de origem a atenção do pai que não teve, o pai que foi embora, e aí ela fica com aquele vazio na alma, que não tem pai, que não tem mãe, ou que viveu uma relação de carência. Ela projeta no marido aquilo que faltou na família de origem dela. E isso é o segredo do fracasso no casamento. Ponto. Porque se você entra no casamento com a visão de filho e não com a visão de adulto, de homem, de mulher, entendeu? Você não deixa. Quando a Bíblia é perfeita. Quando a Bíblia diz lá em Gênesis, deixa o homem deixa o seu pai e a sua mãe, esse deixar é um deixar emocional, principalmente. É um deixar espiritual, físico e emocional. Que assim, eu saio da posição de filho. Não tem como você casar, né? Não tem um casamento entre dois filhos. Uma relação que é entre dois filhos não é uma relação de casamento, é uma relação de irmandade. Então, se você entra no casamento com a sua visão de que o outro tem que me suprir, que o outro tem que fazer minhas vontades, que o outro vai suprir as minhas expectativas, você está com uma visão de filho e não de adulto, de autônomo, né? Tem mulheres que entram no casamento e ficam reclamando, porque ele não faz isso por mim, porque ele não me dá isso, porque ele não faz isso, porque ele não me dá uma coisa. Não, vai lá você e faz. Entendeu? Então é uma expectativa muito que é colocada, o peso no outro. No outro. Então, esse é o segredo do fracasso. Você quer casar, quer casar e casar bem, você precisa entender, então, eu preciso deixar de ser filho. Na casa dos meus pais eu sou filho, aqui dentro eu sou cônjuge.
né? Então eu sou mulher e ele é homem. Eu não estou tratando com meu filho, eu não estou tratando com meu pai, eu estou tratando com meu marido. Então o nível de relação é outro. Eu acho que o grande problema dos casamentos hoje é justamente esse excesso de infantilidade, né? São umas cobranças, E outra coisa, eles estão tão presos na família de origem que hoje em dia você vê pessoas cristãs que casam dizendo assim, se não der certo eu separo. Entendeu? Tem muito divórcio hoje dentro da igreja. Por quê? Porque se não der certo eu separo, né? Então, eu volto para casa do pai, eu volto para casa da mãe. Não existe isso. O deixar é um deixar definitivo. A Bíblia não fala para você dar uma volta. A Bíblia fala deixa. E deixa mesmo. Né? É fazer um corte, né? Ali. E o que eu vejo hoje é assim, Leandro e Fabi, que tem muito homem, né, que ainda vai para um casamento achando que a mulher é a mãe. Né? Então, a Bispa Roberta estava falando, né, na live que ela fez hoje é quarta, ontem, para as mulheres solteiras, né? Entrou nesse tema. Aliás, na próxima terça ela vai fazer, próxima segunda ela vai fazer uma live às 19 horas só para os homens. As mulheres estão convidadas também, mas o foco vai ser para os homens, porque entrou nessa questão aí do casamento, né, da função de cada um dentro do casamento, inclusive, e onde a gente falou sobre homens bananas e mulheres abacaxis, né, que é como Jezabel e Acabe. Né? Era muito essa relação, né? Para quem Acabe certa vez queria comprar uma vinha, o camarada não quis vender para ele, ele chegou em casa chorando, fez beicinho para Jezabel, que era a esposa dele, falou que ele estava na verdade assim, sabe quando a pessoa fica querendo demonstrar que está triste para outra, não fala nada, mas está querendo chamar atenção. Igual fazia com a mãe, né, Bispo? Exatamente, igual fazia com a mãe. Fica emburrado, né? Faz beicinho, fica emburrado, aí a mãe vai lá e quebraram meu brinquedo. Exato, o que você tem, meu filho? Quem que te bateu? Vou lá resolver. E era isso que o Banana Acabe estava esperando que Jezabel fizesse, e aconteceu exatamente dessa forma. Jezabel foi lá e falou, deixa que eu vou resolver para você, eu vou bater naquele menino, vou conseguir aquele brinquedo para você, e foi lá e resolveu para ele. Então, a gente vê muitos relacionamentos assim hoje, né? Homens que estão aí como os verdadeiros bananas, aí esperando a mamãe cuidar, né? E aí arruma uma mulher que vira uma mulher abacaxi, porque ela, na verdade, o homem permitiu também isso. Então, às vezes o homem reclama da mulher, mas é o que a gente aprende aí na terapia familiar, né? É meio a meio, é 50%. De cada um. Se a sua mulher está sendo assim, é porque você permitiu que ela fosse assim e vice-versa, né? Então, eu pedi para ela, eu falei, Roberto, você agora precisa fazer uma live, porque a live que ela fez foi destinada para as mulheres. E eu estou falando com ela, ó, as mulheres estão sendo muito edificadas aqui, e os homens, há uma carência de posicionamento de homens hoje na sociedade, né? Deles realmente assumirem a sua posição. E quando eles não assumem a posição, essa posição ela não vai ficar vazia. Alguém tem que ocupar essa posição, alguém tem que resolver as questões, alguém tem que fazer o negócio andar. E aí a mulher ocupa essa posição, né? Só que não é uma posição, muitas vezes, que ela vai ser bem sucedida, porque ela acaba ficando sobrecarregada. Aliás, hoje, nunca houve tanto na história, né? Eu trabalhei até pouco tempo atrás, até alguns anos atrás, com material médico hospitalar na área de cardiologia, cardiovascular. E nesse tempo a gente tinha muito acesso às estatísticas. E eles estavam falando, assim, ficando impressionados com o número de mulheres, com o aumento do número de mulheres com problemas no coração. Isso não tinha eles falaram, mostrando as estatísticas na evolução, né, de problemas cardíacos nas mulheres. Por que as mulheres estão tendo tanto problema de coração? Porque elas estão assumindo posições que não são dela. Há uma sobrecarga, há um excesso. Não é a posição da mulher. Por isso que Deus criou homem e mulher, cada um com a sua função, cada um com a sua posição. Então, os homens estão falhando nisso aí. E as mulheres estão sendo prejudicadas nisso, entendeu? Ô, Bispo, inclusive, o senhor deu uma pincelada sobre isso naquela canja que o senhor deu lá em BH, né? Nas celebrações.
Foi, né? Ah, Eu sim. anotei, não sei se eu lembro. Aí a Fabiana ainda chegou lá, ela perguntou como é que foi lá. Eu falei assim, ó, Bispo Ricardo sapecou os homens lá. Porque Ele é... o senhor falou exatamente, usou a mesma fala. Falou, olha, gente, tem hora que eu tô achando que muitos problemas de alguns líderes tá relacionado ao posicionamento dele de homem, né? O senhor falou até sobre essa questão. Às Sim. vezes a cara tá com um problema até profissional, mas é porque ele tá em conflito, né, de posição como homem, né? Exatamente. Dentro de casa, na sociedade mesmo. Por isso que o diabo, né, ele veio realmente para destruir a família, né? Porque a família é a origem de tudo isso. Então, eu não quero culpar os homens em relação a isso. Quero chamar a atenção para que eles sejam curados. Por que tem que ser curados? Porque a gente o nosso coração é distorcido dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Então, o homem, ele cresceu muitas vezes num ambiente sem uma referência masculina, né? Ele cresceu vendo uma mulher assumindo essa posição. Então, ele se acostumou com isso. Para ele é natural. Para ele, o natural é que a mulher assuma uma posição de liderança, que tome conta de tudo, que resolva tudo, e que ele só fique ali como um pachá recebendo um banana que não faz nada, que não toma uma posição. Só fica jogando videogame. Só fica jogando videogame o dia inteiro. Por quê? Porque dentro da casa dele... sobrenatural, né? Isso foi uma referência para ele. Então, pra gente nisso aí. No início, bispos, os senhores falaram sobre isso, que assim, é muito claro, a bispa falou, é muito claro os papéis nossos aqui dentro de casa, o que traz maturidade para o nosso relacionamento. E tem tudo a ver com o que o senhor está falando agora, né? Vocês poderiam definir para a gente um pouquinho do que vem assim, que é importante todos nós entender hoje, né? O que é o homem, o que falta do homem dentro de casa, o que é importante da figura da mulher dentro de casa. Coloca um pouquinho para nós aí dessa dinâmica dos senhores para ficar clara para nós. Resumindo aí, bispo, dá um semináriozinho assim, bem objetivo. Cada um no seu quadrado, onde que é o quadrado do homem, da mulher, isso, né? E principalmente na ótica cristã, né? Sim. Porque tem muita cristã feminista aí, né, bispo? Que acha que... Misericórdia. A Bíblia é muito clara, né? Ela diz que o homem é o cabeça e a mulher tem o papel de tem que se submeter. Então, o homem na relação é aquele que traz o destino. Esse é o sentido do pai, da paternidade, né? O pai da família, o sacerdote. O sacerdote é aquele que traz a revelação, né? É aquele que é o canal entre a terra e o céu. Então, a responsabilidade, a palavra final tem que ser dele. E aí não importa se ele ganha menos do que a mulher, se ele está numa relação onde a mulher contribui mais dentro da família ou não. Se esse papel está claro e está definido, ela não vai tomar esse papel, né? E em contrapartida, a mulher, o papel da mulher é de se submeter. O que é submissão? É um suporte. É você trazer ali, tá do lado, né? Tá ombrando, tá sendo parceira e ajudando, né? O seu marido a vocês dois caminharem juntos. Quando você caminha junto, a mulher, ela tem uma sensibilidade que é fantástica, que o homem não tem. Então, se a mulher sabe, se ela exerce o seu papel, ela ajuda muito mais o homem do que se ela ficar brigando e lutando pelo espaço dele. Entende? Então, basicamente, assim, a mulher, quando entende, biologicamente, Deus fez a mulher para gerar. Então, a mulher dentro da família, ela é uma geradora de vida dos filhos, ela é uma geradora do ambiente, ela é uma geradora de fé, né? Ela tem uma série de funções, mas basicamente é uma missão de suporte, né? A submissão é apoio, é estar junto, é caminhar junto, né? E o homem, a Bíblia fala, como ele é o cabeça do lar, né? A responsabilidade maior é dele, né? Porque Deus, quando quis saber o que aconteceu com Adão e Eva, ele não chamou os dois, não. Ele chamou Adão. Exatamente. Né? Ele quis saber de Adão. Adão, o que está acontecendo, né? Estou te chamando, e aí? O que aconteceu? Tá a prestação de contas, quem teve que dar foi Adão, não foi Eva. Não foi o casal, foi o homem, né? Então, assim, o homem tem esse papel de sacerdócio mesmo, de cabeça no lar. Ele é o responsável. E o que acontece muitas vezes é isso. O homem está se isentando dessa responsabilidade. Por exemplo, a questão da oração do casal. Né? Quem que chama para orar? É o homem ou a mulher?
né? Então, assim, eu assumi, hoje mesmo, não é todo dia que a gente ora junto, a gente busca isso. Nessa pandemia, a gente orou muito junto, né? Em virtude de estarmos mais tempo juntos em casa. Mas quem chama, né? Vamos orar. Às vezes ela chama, está com necessidade, chama também para orar. Mas, assim, para mim isso é muito claro de que eu tenho esse papel de sacerdócio do lar, de cobrir a minha família, de cobrir a minha casa, e impor as minhas mãos, abençoar a vida da minha esposa, abençoar a vida dos meus filhos, né? E não significa que eu vou ser aquele homem autoritário que vou mandar em tudo, mas assim, eu gosto muito da analogia do casamento com relação ao jogo de frescobol e o jogo de tênis, né? Eu já falei isso em vários casamentos. Tem muita gente que leva o casamento como um jogo de tênis. Como assim? São duas pessoas jogando, né? São duas pessoas no casamento, só que no tênis é um querendo marcar o ponto no outro. É um querendo fazer ponto no outro. Ou seja, é uma disputa, uma competição para ver quem marca mais ponto do lado do outro. Já no frescobol, né, que aqui no Rio é muito comum, né, é como se fosse o tênis, mas qual que é o grande objetivo do frescobol? É você ficar o maior tempo possível ali jogando uma bolinha com o outro na raquete sem deixar a bolinha cair no chão. Se a bolinha cai no chão, os dois perdem. Entendeu? Às vezes o cara... perde a emoção, né? A brincadeira acabou. Acabou a brincadeira. Acabou. Então, o que normalmente se faz no frescobol? O cara joga uma bola meio torta, o outro ele vai dar um jeito, vai se virar, vai se jogar, vai se sujar de areia, inclusive, para não deixar aquela bolinha cair. E assim é no casamento também. É a parceria, é a cumplicidade. Não é uma competição, não é quem manda mais, né? Não é quem é melhor, quem é mais bonito, quem tem mais seguidores no Instagram, né? Quem fala mais bonito, né? Entendeu? E é muito interessante isso que o Ricardo falou, porque assim, tem muitas mulheres que têm problema com a submissão, porque elas dizem o seguinte: como é que o homem vai mandar em mim? Mas quando você pensa numa relação de de um mandar e um obedecer, você implica que essa relação é uma relação que está desigual. Porque se um tá mandando, é o que está acima do outro, né? Então tem um que está acima de mim, a gente manda em filho, não é isso? Então, assim, o pai está acima dos filhos. Então ele manda nos filhos. Quando uma esposa, você vê uma esposa, você está atendendo uma esposa que tem problema com submissão, porque ela acha que o marido vai mandar nela, na verdade a questão é ela. Ela não está no mesmo lugar que o marido, ela se sente abaixo dele. Ela não consegue enxergar ele como parceiro. Porque quando você está junto, quando você sabe quem você é, e você sabe que você está num casamento, numa relação, os dois no mesmo nível, ele não vai mandar em mim. O que ele vai falar é para me proteger. Nós estamos juntos. Nós estamos juntos, nós estamos no mesmo propósito, nós estamos querendo a mesma coisa. Então, eu não preciso ter medo, entendeu? E geralmente, as mulheres que têm essa questão com submissão, elas têm uma visão errada de Deus. Porque elas não conseguem se submeter. A mulher que não consegue se submeter ao marido, ela tem problemas com Deus. E eu vou te falar com convicção, ela vai ser uma líder muito limitada na sua liderança. Ela vai ter problema com as discípulas. Por quê? Porque quem não se submete à autoridade não consegue ter autoridade. Então, se ela não consegue se submeter ao marido, entendendo que o marido não vai mandar nela e que ela está indo para o mesmo lugar que o marido, que eles estão juntos no mesmo processo, estão caminhando do mesmo jeito, ela não vai conseguir confiar em Deus a ponto de entregar a sua vida para Deus, né? E por isso que muitas vezes essa mulher quer mandar na relação. Ela quer mandar no marido, se deixar ela quer mandar nos discípulos, se deixar ela quer mandar até em Deus. Entendeu? Ei, que saudade dessas conversas, hein, Leandro? Nós não pegamos os senhores como casal assim, né? Então a gente tem que aproveitar ainda mais, né? Ô, Bispo. Sim. Nossa, o senhor aí ficou... A gente perdeu até o rumo já, porque foi um seminário, né, pessoal? Quem está acompanhando aí sabe. Ô, Bispo, o senhor se atreveria a dizer, eu acho que vocês falando parece que só tem a parte fácil. Mas, assim, ao longo dessa jornada aí de quase 25 anos, o que na avaliação do senhor, hoje tendo essa definição clara, a Bispa Roberta tendo essa definição clara, que nos ajudou muito aqui, o que o senhor acha que é a parte mais fácil de um casamento? E
onde estão as maiores dificuldades? A parte mais fácil É casar comigo. É casar com a minha esposa, estar com ela. A minha esposa, ela se supera a cada dia, né? Para mim, é uma alegria estar com a Roberta. Ela realmente se supera, assim, conhecendo a história de vida dela e vendo o quanto que ela se superou e quantas pessoas têm sido ajudadas por isso. E por isso eu digo, gente, que nada é por acaso, né? Quem consegue superar a sua dor, né? Vira um vencedor, né? Pode ajudar muitas pessoas. Tudo tem um propósito. E eu vejo a Roberta sendo uma grande vencedora por conta disso. Então, para mim, é maravilhoso ter ao meu lado, né? Às vezes eu fico brincando, né? Falo com a secretária dela, falo, vê se arruma um gabinetezinho aí para mim com ela, aí um momento aí de sentar no divã com a Bispa Roberta, né? Vê se tem um horáriozinho aí para mim, né? Fico brincando assim, porque é maravilhoso estar do lado de alguém que se supera, né? Alguém que está sempre buscando crescer, né? E acima de tudo, acho que é fácil, como respondendo a sua pergunta da parte fácil, quando você está casado com alguém que teme a Deus. Uhum. Por isso a Bíblia fala, né? A mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Então, acima de tudo isso que eu falei, acima de todas as qualidades e virtudes que eu poderia ficar a noite toda falando aqui da Roberta, acima de tudo isso, a maior qualidade é que ela teme a Deus. Então, fica muito fácil um casamento quando os dois temem a Deus. Quando existe um justo juiz ali, a maior referência é Deus. Então, assim, se eu tenho um problema com ela, né, eu vou e falo com Deus. Às vezes eu não consigo falar com ela. Às vezes fica difícil, ela não vai entender. Às vezes ela está cega ou eu estou cego, né? Às vezes, deixa eu dar o testemunho. Né? Então, dá o testemunho, o exemplo. Deixa eu dar um testemunho bem prático, assim. Porque, às vezes, as mulheres, o que é temer a Deus? É você realmente colocar Deus no centro, né? Porque uma das coisas mais difíceis no relacionamento é a comunicação. A comunicação, a falta de comunicação ou uma comunicação errada destrói casamento. Ponto. Fato isso, né? Então, você tem que aprender a ceder e a conversar da melhor forma possível. Tem momentos que isso não é possível, né? Que chega num nível de embate. Então, eu falo isso com os nossos discípulos sempre, já contei esse testemunho e vou contar aqui na live. Já no último ano, nesse último ano, 2 vezes já aconteceu isso. Que foi? Eu falei com o Ricardo uma situação e ele falou assim, não, bobagem. Ele não deu muita atenção. Só que eu estava tão convicta de que aquilo precisava ser feito, de que aquela situação era... que eu falei, eu vou orar. E eu orei. O que aconteceu exatamente nas 2 situações, em tempos diferentes, meses assim, com intervalo de meses diferentes? Eu comecei a orar e aí logo depois a gente teve um atendimento, nos 2 casos, atendimento com o Bispo Lucas, e aí a gente estava conversando no atendimento, e aí o Bispo Lucas perguntou sobre um assunto, aí o Ricardo respondeu, né? Falou, não fizemos assim... Era uma decisão financeira. Decisão financeira, que eu tinha pedido a ele, eu tinha falado, amor, a gente precisa fazer isso. Vamos comprar. E ele falou, não vamos não. Calma, falei, tá, não vou discutir. Eu falei, eu vou orar, porque Deus vai falar. Se for de Deus, Deus vai falar. Se realmente não for um desejo do meu coração e sim uma necessidade, Deus vai falar. Aí o Bispo Lucas perguntou para ele. Falou, Ricardo, não sei, e essa situação, sim. Aí ele falou, já comprou? Aí ele falou assim, não, Bispo, ainda não. Aí ele virou pro Ricardo e falou assim, você tem que comprar. Aí eu falei assim... Meu Deus, como sou... Aí eu falei, Jesus... Nós estamos... Lamentavelmente, nós só temos 1 minuto. Eu vou deixar na mão de você. Foi isso, gente. 2 vezes aconteceu isso. Então, mulheres, orem, tá? Ô, Glória. Olha, gente, antes de eu passar para eles, desde já, bispos, muito obrigada. Muito pelo carinho, pela atenção de vocês, pelo tempo de vocês e por tudo que vocês fizeram e fazem na nossa vida, viu? Somos eternamente gratos aos senhores, viu? Muito obrigado, bispos. Que Deus abençoe. Um beijo no Bernardo, no Eduardo, nessa igreja linda que sempre nos inspira, viu? Amém. Maravilhoso. Foi uma honra estar aqui com vocês. Não foi uma live, não. Foi um seminário. É verdade. Que bom. Um seminário. Beijo, queridos. Amamos vocês. Muito obrigado. Beijo. Deus abençoe. Dá um beijo nas meninas.
meninas. A gente Beijo. se encontra. Vamos sim. Tchau, tchau. Beijão, querido. Até logo, pessoal. Tchau, tchau.